Então, só para dizer que a gente está gravando, tá? Desculpa, Roger. Tá. E não, o que eu estava comentando é isso, que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela organizou, pela liderança dessa professora, né, da Janete Lima de Castro, um chamado Observatório de Recursos Humanos em Saúde. E o link, né, o endereço é www.observatoriorh, tudo junto, UFRN, que é de Universidade Federal do Rio Grande do Norte, .br. E que é bem interessante, se vocês tiverem oportunidade de examinar, porque é um grupo de pessoas que se dedicou muito a estudar questões de recursos humanos na área da saúde. E a produção toda que esse núcleo tem, eles colocaram 14 trabalhos neste livro. Então, ali tem trabalhos que são de um curso de especialização que eles organizaram, e era um curso de especialização específico de gestão do trabalho e da educação na saúde. Então, não era só educação permanente na saúde, mas era educação na saúde. E tem também alguns materiais de dissertações de mestrado que o pessoal aproveitou e fez esse livro, né? Então, assim, foi uma iniciativa bem interessante que, na verdade, reúne produção de professores e de alunos, que é uma coisa que a gente nem sempre vê num formato de livro, né? E o interessante para nós aqui, pessoal, aqui nós já fizemos uma tentativa, né, Cris, de algo semelhante. A gente conseguiu produzir, numa das edições da nossa disciplina, um livro também que está disponível para quem de vocês se interessarem, né? Que é o trabalho e a educação nas redes de saúde, contribuições coletivas. Então, foi um pouco uma novela, né, Cris, para a gente conseguir publicar o nosso livro. Mas ele tem 7 capítulos, esse nosso livro, e ele é resultado de uma produção coletiva minha, da professora Cristine e da professora Luciana, que na época, uma professora da Faculdade de Educação, ministrava essa disciplina conosco. Então a gente dividiu a turma em 7 grupos, e cada grupo, na realidade, produziu um capítulo desse que veio a ser um livro chamado O Trabalho e Educação nas Redes de Saúde e Contribuições Coletivas. Tem um formato de e-book para quem quiser, né? E Eu vou tem compartilhar. fisicamente. A professora Cris vai compartilhar, então, o link, né? Para aqueles de vocês que se interessarem em ver isso. E o legal, né, Cris, é que são produções que a gente fez com os alunos, quer dizer, com colegas de vocês também, né? E isso foi ao longo da disciplina. Foi uma proposta que a gente apresentou de produção de um capítulo. Claro que, como era uma disciplina presencial, teve mais facilidade de fazer contato com as pessoas e de organizar até os capítulos. Vocês Depois estão levou... vendo? Ó, apareceu agora aí, ó. Eu vou botar no sumário. Na verdade, esses 2 livros que o professor Roger, só vou complementar, Roger, Claro. Não, à vontade, que o Cris. professor Roger está falando, são 2 livros que estão lá no Moodle, disponíveis, como sugestão dessa biblioteca, dessa mini biblioteca, que a disciplina é um oferecimento, digamos assim, né, de sugestões de leituras para vocês usarem em algum momento nesse processo de pesquisa de vocês. Necessariamente não precisa ser no transcorrer da disciplina. Pode ser que em algum No momento próprio vocês trabalho de precisem. conclusão, na própria dissertação de mestrado, o trabalho de conclusão do mestrado profissional, né, Cris? Isso, é isso mesmo que eu estou falando, é exato. Esse livro foi, então, construído nessa disciplina e cada capítulo foi, digamos assim, um seminário de alguns alunos, né? Então, o que é interessante é que ele dialoga muito com o que a gente está propondo também, com algumas das nossas discussões aqui, né? E desde o conceito, estudos sobre o conceito de trabalho, né?
Depois, a questão mais de modelos de saúde em rede, né? Como a forma como a saúde se organiza hoje, né, Roger? E daí, como é que a gente organiza a gestão desse trabalho e a educação, né? Desculpa, Roger, te interromper, só estava... Não, acho que era isso mesmo. Mas voltando um pouquinho ao livro esse que a gente colocou para vocês da Federal do Rio Grande do Norte, é interessante que tem, inclusive, um capítulo de uma professora aqui da nossa universidade, que é a professora Cristiane Famer Rocha, da Escola de Enfermagem, e que ela escreveu um capítulo nesse livro da Federal do Rio Grande do Norte, especificamente sobre uma experiência com os agentes comunitários de saúde em Porto Alegre, numa gerência distrital. Foi um trabalho que foi feito entre 2015 e 2016 e está relatado neste livro da Federal do Rio Grande do Norte, né? A professora Cristiane Famer Rocha, ela orienta atualmente no doutorado da enfermagem e no doutorado da educação. Então, também, eventualmente, se alguém Seria esse. tiver Estão interesse, vendo aí? Estão enxergando? vamos ver se vai aparecer aí, dos agentes Sim, comunitários de saúde. Tá, aí vamos... O que tu Né? estás referindo, tem vários textos, são coisas bem atuais, né? É capítulo, não sei se é Olha 17. essa questão, olha esse artigo aqui, Roger. Uhum. Avaliação da relação de felicidade dos trabalhadores com o trabalho qualificado em saúde, cenários vividos em uma unidade básica de saúde. Um pouco do que a gente falava na semana passada, ou retrasada, sobre a questão da subjetividade no trabalho, da importância da subjetividade no trabalho, dos teus valores no trabalho, da vida no trabalho, né? Essa semana saiu, inclusive, um número da revista Saúde em Debate específico sobre a reforma psiquiátrica, e lá tem um artigo até sobre o chamado índice da felicidade, índice de felicidade. Então, também é interessante, assim como algumas pessoas até já tentaram construir uma espécie de índice de felicidade, e talvez alguns já tenham ouvido falar até que tem o Reino do Butão, que teria o melhor índice de felicidade no mundo, né? As características do país, o estilo de vida das pessoas e por aí afora. Mas tem nesse número da Saúde em Debate, que é sobre a reforma psiquiátrica no Brasil, que saiu agora essa semana, um artigo sobre esse índice de felicidade. E que aparecem questões como essa, vocês vejam algumas pessoas estudando esta relação da felicidade com o processo de trabalho e dependendo de como ele se dá esta relação, né? Então, assim, é uma recomendação de leitura, pessoal. A gente sabe que vocês têm bastante coisa para ler e para fazer tudo, mas, assim, são capítulos, esse da Federal do Rio Grande do Norte, são capítulos curtos também, né? Então, não precisa pegar o livro e ler numa sentada o livro inteiro, né? Mas, de repente, lê um capítulo um dia, daqui a pouco lê num outro, né? Assim como esse que a gente produziu aqui no mestrado, que tem 7 capítulos, né? Embora os nossos sejam um pouquinho mais encorpados, né? Mas também é de leitura bastante fácil e produzido por colegas de vocês, talvez alguns até vocês conheçam aí nos seus serviços. Bom, mas além deste livro, uma das coisas que eu queria comentar é um dos artigos que a gente sugeriu de leitura, que é aquele Educação Permanente em Saúde no Brasil, Educação ou Gerenciamento Roger, Permanente. Oi? desculpa eu te interromper, Uhum. tá? Mas assim, como houve alguns movimentos essa semana, como a gente tinha conversado, né? Ah, sim, sim. Eu contigo, eu queria dar só uma resgatadinha, porque daí eu Tá, acho que tu colocando esse teu texto, a gente já vai entrar nessa discussão que é bem interessante, né? E temos que aproveitar a noite para conversar, mas eu queria retomar um pouquinho claro. que nós tínhamos combinado, conversei bastante com a Michele e com a Graziella, né? A Michele nos procurou, que vocês retomaram uma conversa que há algum tempo vocês estavam mais distantes, tendo em vista, na verdade, também assim um movimento, digamos assim, de retomada das atividades, porque se a gente for ver, vocês estão na metade do ERE, né? Então começam a sentir necessidades, enfim,
que estão relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem, ao próprio ERE, à vida de vocês, um monte de coisas, né? E a Michele nos procurou, retomando isso e querendo buscar o diálogo e tal. E aí, o que eu apontei para a Michele, que eu acho que seria interessante, para poder ser produtivo, que nós usássemos esse tempo inicial, um tempo na disciplina, para estar conversando sobre os encaminhamentos necessários, as dúvidas que vocês têm, as dificuldades que vocês estão tendo, né? A gente pode conversar no final, depois da aula, da atividade, enfim, do debate que a gente vai ter agora, que o Roger vai colocar, ou podemos começar a falar agora, né? E sugerir que vocês daí se organizassem, né, nas pautas, nas necessidades e, inclusive, na presença numa reunião de comissão. O que eu acho importante, que daí seria uma reunião tradicional, oficial, digamos assim, né, dos docentes, porque eu acho que os docentes do próximo semestre também precisam participar, escutar como vocês estão vivendo, para também já ir se organizando para o próximo semestre. Aí não fica uma coisa assim mais fragmentada dentro da disciplina, dentro de uma disciplina, só eu e o Roger vamos escutar, vamos ter que levar para eles. Então a gente já aproveita. Vocês falam as questões que vocês têm no ateliê, falam as questões que vocês têm aqui. A gente vai dando conta e teremos uma reunião. Na próxima reunião, Grazi, tu podes levar o que vocês já têm colocado e pessoas que todos podem ir, né? Todos estariam convidados. E aí a gente faz uma conversa lá com outros professores também, que eu acho que é quase uma qualificação isso, né? Uma educação permanente a partir dos nossos problemas. Então, eu queria deixar a palavra aberta também, se alguém queria falar alguma coisa, só antes do Roger entrar no que ele... Que o Roger tem outra curso ainda, né, Roger, hoje, não é? Eu queria aproveitar, então, para falar que... Desculpa interromper, professor. Mas eu acho que o que a gente queria demonstrar aqui, a turma, né, queria se reunir porque, como todos estavam programados para assistir a aula hoje, Sim. Seria um tempo mais viável para que todos pudessem se reunir. Nós tentamos se reunir fora da aula, né, do horário de aula, porém poucos puderam participar devido às suas necessidades profissionais, pessoais. Então, envolve como nós estamos passando por esse momento, né? Que, além de ser novidade para vocês, como docentes, para nós também é novidade. Então, muitos de nós não estão conseguindo lidar com as sobrecargas, né? Das leituras, da dificuldade do acesso à aula, enfim. Então, o motivo de nós nos reunirmos antes era para poder, cada um poder dar sua posição, mas não é nada direcionado a uma disciplina, duas disciplinas. Sim. Eu não sei se mais alguém gostaria de se manifestar. Eu vou aproveitar, professora, só para colocar um pouquinho assim do que é o nosso dia a dia, né? Com a pandemia, com o retorno das aulas, não querendo justificar, talvez um pouco da nossa displicência, não falo por todos, falo por mim, Adriana, com relação às leituras, à presença na aula, mas assim, a pandemia mudou muitas coisas na nossa vida e muitas coisas continuam igual. Nosso trabalho, que somos profissionais da saúde, continua igual. Acho que pouquíssimos colegas estão em trabalho remoto, a grande maioria está trabalhando na linha de frente. Só que mudou algumas coisas. Os nossos filhos estão em casa, então agora a gente é professor de filho, que para mim isso é terrível, eu não tenho paciência, então é um exercício constante, todos os dias, diariamente, acompanhar. Eu tenho uma filha que está na fase da alfabetização, é um inferno, mas uma filha adolescente, então é bem complicado. Mas aí tem o trabalho, né, que a gente está vivendo pandemia, superlotação. Eu sou do serviço de emergência do Hospital de Clínicas, então é um trabalho bem exaustivo, né? E com tudo isso, agora retornou às nossas aulas, que para nós é uma coisa boa,
porque a gente consegue conviver, só que a gente se sentiu perdido, porque o grande up das nossas aulas, as coisas que nos faziam ter motivação para ir, era o nosso encontro, era a conversa, era a discussão, era trabalhar os temas mais detalhadamente. E, no fim, o que a gente está sentindo com essas aulas, que eu falo por mim, eu acho que é um pouquinho do que todo mundo está sentindo, que está ficando uma coisa assim, muito explanativa. Não está tendo muita troca, até porque muitas vezes o pessoal não consegue ter tempo para ler, para elaborar, para curtir aquele texto, para reler aquele texto, porque acaba lendo muito rápido, porque tem outras atividades que antes não se tinha, que se foi associado, e às vezes é aquela leitura que tu passa o olho, entendeu? Que tu não te detém muitos aos detalhes. Então, isso daí para nós, assim, e fora que os encontros são muito espaçados, o nosso período é muito pequeno, e a gente vem numa vivência que foi uma vivência muito boa do nosso primeiro semestre, em matérias de disciplina, de troca, de aula, e eu acho que isso é uma das dificuldades que eu acho que o nosso grupo está tendo nesse momento, assim, de estar elaborando essas aulas. Eu falo por mim, Adriana, né, minha experiência que eu estou trazendo um pouquinho para vocês. Mas, claro, aquela coisa do comprometimento, de estar todas as sextas, 7 disponível, de tentar ler o texto pelo menos uma vez, aquela leitura focal, assim, de pegar e marcar os pontos que eu achei mais interessante para tentar reler, para ver as conexões com o meu projeto, com o meu trabalho, né? Mas não é aquela coisa do aprofundamento, de poder escutar a opinião dos meus colegas, de poder ver um viés daquele mesmo ponto por uma outra ótica, uma outra perspectiva. Eu trabalho num sistema altamente tecnológico, o pessoal que trabalha na linha de frente lá na saúde básica vê de uma outra forma a mesma coisa, e essas trocas eram muito ricas para nós, e eu acho que todo mundo se sentiu meio que perdido nessa coisa assim de se perder essa troca, né, esse momento. E fora as dificuldades que foram se somando, né, toda essa questão da pandemia, mais as nossas restrições, de não poder sair de casa, de ter que ficar dentro de casa, as interações, né, não só com a questão dos colegas do trabalho, mas também com os amigos, com os familiares. Então, é um momento atípico para todo mundo, professora. Então, acho que essa nossa inquietação acabou surgindo, explodindo na sua aula, porque houve uma abertura na aula anterior, né, que a gente conseguiu participar mais. O grupo se sentiu à vontade para trazer isso justamente na sua aula, porque a senhora é uma das nossas coordenadoras, e eu acredito que, como nossa porta-voz, né, o grupo se sentiu à vontade para trazer essa conversa para sua aula, né? E como a gente trabalha a dinâmica de trabalho, né, de se sentir prazer, agora mesmo o professor Roger falou, né, da questão da felicidade, de se medir felicidade. Eu acredito que, assim, ó, as nossas aulas do semestre passado, a gente se sentia feliz com essa troca, né? Eu acho que é isso que eu tinha para falar, não sei se os colegas também querem contribuir com um pouco mais. Tem alguém falando aí? Uma vozinha. Mas, então, Adriana, eu acho que o sentimento de vocês é o nosso, né? Como professores do lado de cá, né? Também. Não temos dúvida que estamos perdendo, né? Na verdade, a gente está um ano todos trabalhando lutos, né? Perdas, digamos assim, em muitos sentidos, inclusive os concretos, já que temos 150 mil brasileiros que morreram. Mas, por outro lado, assim, eu até avalio que vocês participam bastante, viu, Adriana? Na verdade, assim, tanto na primeira como na segunda disciplina. Claro que no segundo encontro, né? Eu acho que precisa conversar e a disciplina está sempre aberta para falar sobre essas coisas, né? Não precisamos nem marcar um horário para falar sobre isso. Eu acho que isso é um momento síncrono, né? Esse debate é um momento síncrono, né? Não precisa ser agendado, digamos assim, né? Ele é o processo mesmo. E acho que a gente tem que ir retomando. Nós não temos lá muitas grandes opções de soluções, né? Se não vier vacina, que agora, pelo jeito, nem isso a gente vai ter o direito, né? Então, é triste, né? Essa é uma carga pesada que a gente tem. Eu acho que a gente precisa se cobrar menos, né, gente? Se cobrar menos, assim. E, claro, enfim, tem questões aí que estão colocadas, que a gente vai ter que dar o retorno. As perdas existem. Não sei muito, né, como
voltar a ter aquela interação que vocês tinham, né? Acho que vai ser difícil mesmo. Como eu queria ter uma interação com essa turma que eu nem tive, né? Eu nem tive essa interação com vocês. Eu vejo vocês, até nem a carinha de vocês eu vejo, né? Eu vejo só letrinhas. Se eu desligar a minha câmera, vocês não gostam. E aí é muito difícil para a gente, professor, né? Roger, eu não sei. E, enfim, eu acho que está aberto, acho que é a nossa temática mesmo, tem razão, Adriana. Nós tínhamos 8 encontros, como eu estava retomando com a Michelle um pouco, de 8 encontros presenciais, para a gente conseguir dar conta, nós transformamos em 4 síncronos, que era cada encontro em torno de 3 horas, ele se transformou em 1 hora. Então, assim, né, gente, não tem como a gente achar que vai conseguir ter a interação que tinha. Fala, Adriana. Eu, só para fazer um link com a aula, professora, eu estava ouvindo o que o professor Roger colocou, e aí um dos parágrafos que eu marquei na leitura dinâmica, eu olhei agora, está marcado, está destacado, e é uma parte desse texto que o professor falou, né, da educação permanente, que ele fala assim, né, refere-se aos efeitos da subjetivação, conjunto de fenômenos e práticas capazes de ativar estados e alterar conceitos, percepções e afeto, modo de pensar, sentir e querer, que ele fala da micropolítica do trabalho vivo, que reconhece o mundo do trabalho como um espaço de criação, né? E nós estamos aqui nesse espaço de criação, né? Então, linkando as nossas reivindicações com o texto, viu? Aqui, inteligente, professora. E para trazer, então, um pouco dessa discussão, né, que a gente está tendo, dessa carência, né, que a gente sente, assim, falta dessa conversa mais esticada, vamos assim dizer, sabe, mais diluída, mais alegre, porque a gente fica muito no fazer, no tarefeiro, né? E a ideia não é essa, a ideia é uma construção, é ter um produto criado através de uma composição de vários pensares, que era o que a gente estava produzindo no semestre passado. Pelo menos eu tinha essa percepção, né? E agora a gente está meio que perdido, assim, sabe? Tentando se encontrar nesse novo método de trabalho, né? E é difícil, acho que é difícil para todos nós, não só para nós enquanto alunos, também como os docentes, como já foi dito, né? Gente, mais alguém quer comentar alguma coisa? Acho que é bem importante esses comentários que estão sendo trazidos, né? O Marinho está colocando aqui no chat, Roger, a adaptação não está sendo fácil, acho que são muitas mudanças, creio que para os profs também. A Michelle diz que a Adriana representou 100% a fala dela, mas tu podes falar também, Michelle. Enfim, né? Não só tu, outras pessoas também. Posso falar, Cris. Não, eu acho que, como a gente conversou até antes, é óbvio que tem esse aspecto, e eu acho que ela representou todo mundo nesse aspecto, né? Tanto os professores quanto a turma, assim, porque realmente é uma perda que estamos tendo que lidar e não tem muito o que fazer, né? Nesse aspecto, a gente não tem muito o que fazer, mas eu acho que só esse momento da gente parar para escuta, que vocês estão dando essa oportunidade, já é uma coisa que faz muito bem para a gente. Vocês não têm, acho que, ideia de como faz bem. Porque a gente pode parar para falar um pouquinho sobre isso e isso nos conecta um pouco. Porque as falas que surgiram no grupo e tal... Porque, como eu disse para a Cris, não é que a gente vá para o grupo falar mal de professor, não. A gente simplesmente, a coisa é orgânica e a gente vai comentando e se sente mais à vontade e algumas coisas surgem, né? E é natural, são conversas, somos humanos, é isso aí mesmo, né?
Então, assim, o que a gente pensou é, poxa, por que então a gente não se reúne para falar sobre isso? Porque a gente não tinha tido esse encontro, né? A turma não tinha tido essa oportunidade. E como a Grazi disse, nem todo mundo consegue. Mas se parar para pensar, foi metade da turma que se reuniu, já foi alguma coisa, né? Quando a gente conversou e temos conversado um pouco. E eu acho que essa conexão que estava faltando um pouco, porque é uma fala recorrente no grupo que estamos desestimulados com o mestrado. E acho que isso tem a ver com o cenário, não é com uma disciplina, nem com uma situação específica. Eu acho que faz parte dessa adaptação, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que existem também algumas coisinhas que são pontuais, e a Cris me chamou a atenção hoje para isso, e eu já falei isso no grupo, mas eu acho que é uma falta de costume nosso de usar os recursos que nós temos. Usar os fóruns, usar as coisas, então às vezes a gente fica assim, não entendi isso. E são muitas opiniões, muitos entendimentos e muitas conversas, e parece que a gente não chega a vocês porque a gente não tem mais a mesma facilidade, é um pouquinho diferente, né? A gente não, desculpa, a gente não aprendeu assim. Então, eu acho que são essas, de repente, sugestões que podem ou não ser acolhidas. A gente entende que a gente precisa de um esforço nosso, que algumas leituras complexas e longas fazem parte também, e que a gente vai fazendo conforme a gente consegue, né? Mas eu acho que, de repente, surgiram algumas questões mais pontuais de sugestões que eu acho que era importante a gente colocar, né, para vocês. Tudo bem, tá no final, mas enfim, aí chega a questão do nosso produto, por exemplo, objetivamente falando, né, da questão do produto, do uso do Padlet. Eu acho que faltou, uma colega até deu uma sugestão, eles podiam fazer um videozinho de uns minutos dizendo, é assim, façam assim, a gente espera que vocês façam isso. Gente, olha só, sabe? isso eu acho Algo que é do legal gênero. Bem objetivamente, né? A vida de vocês está difícil, a nossa está muito difícil. Às vezes a gente não está tendo tempo para fazer aquela introdução, aquele cuidado, aquele acolhimento. Gente, vamos usar tal aplicativo, né? Tu conseguiu uma monitora de uma disciplina, às vezes as coisas rolam um pouco não tão redondas, né? Então, a gente precisa um pouco também da compreensão de vocês, assim, de achar que, não entendi isso aí, né? Como é que é isso? Eu sei que a Luísa, que é uma monitora do estágio, entrou com algumas informações sobre o Padlet. Eu tinha certeza que vocês iam receber aquilo de uma forma não tão adequada. Depois eu abri o fórum e tal, né? Mas tá um pouco assim, sabe, gente? Desculpem, né? Mas às vezes as coisas não estão também. A gente também não está conseguindo fazer da melhor forma, com as melhores explicações, né? Digamos assim. O Teams também, né? Vamos pro Teams, né? Vai de qualquer jeito. E isso é ruim? É ruim, é ruim. Para a gente também, digamos assim, a gestão da universidade também não está conseguindo, também não conseguiu dar para. Então, todo mundo está um pouco vivendo isso. A gente vai ter que ter isso, vamos trazer para cá e vamos tirar dúvidas. O fórum está aberto, vamos. Eu acho que o WhatsApp é muito bom, é ótimo o WhatsApp, mas o WhatsApp, as redes sociais, vocês sabem que também, às vezes, a gente fica ali naquele grupo, se auto-refortalecendo numas coisas e a gente nem escuta de fora, né? Eu convido vocês para virem para o fórum do Moodle. É que o fórum do Moodle é pior. Por quê? Porque o WhatsApp está no celular, né? Tu vai direto ali. É muito mais rápido tirar a dúvida no WhatsApp do que no fórum do Moodle. Isso aí eu vejo com os alunos de graduação também. A gente faz lá um fórum de discussão, poucos participam. Se for no WhatsApp, vai ser muito mais rápido. E aí é a questão dos aplicativos mesmo também, né, Roger? Enfim. Mas eu acho que, assim, do ponto de vista bem objetivo, levando um pouco para a questão objetiva do produto, tá? Que eu queria retomar, o Gabriel está falando aqui, ó. Também há toda a questão de mudanças profundas nos projetos em função da pandemia. Acredito que vários de nós, me incluo, tivemos que alterar completamente todo o nosso projeto, o que gera muita aflição, juntamente com a sobrecarga de tarefas, principalmente da outra disciplina. Com certeza, Gabriel. É isso aí, né, Gabriel? É o que a gente está falando. A gente está tendo que se superar. A gente está tendo que não se ater muito a muitas questões. Nós não exigimos de vocês leituras, né? A gente está aqui trazendo para o debate,
Dá para abrir o texto, pegar uma frasezinha. Se não conseguiu ler, dá para trazer para discussão. A gente está muito leve mesmo, né? Não se sintam cobrados, né? Mais do que vocês mesmos se cobram, né, Roger? Certo, enfim. E aí, né, Gabriel, o que vou falar, né? A gente está com tantos processos mesmo que estão passando por cima da gente, né? Do trabalho, da mudança no jeito de trabalhar, com toda essa questão do EAD, né? E aí a gente veio com uma ideia de projeto, agora é outra. A Lisiane, temos que fazer do limão uma limonada. Este ano está servindo também para vivenciarmos coisas novas e sairmos da zona de conforto. Possibilidades novas, oportunidades de ensino, adequação à realidade atual. A Lisiane, eu vou dizer, né, gente, ela é minha, não é porque ela é minha orientanda, porque eu não falaria. Eu admiro demais a resiliência da Lisiane, que está em 2 hospitais, né? Emergência, está trabalhando diretamente com todo esse impacto, e a Lisiane nunca me responde de mau humor ou negativo, e vocês sabem como eu sou, por um pouco vocês já me conhecem, nunca, não vou conseguir agora, professora, e aí eu vou, né, eu admiro muito, sabe, eu acho que, Lisiane, tu tem muito a contribuir com o grupo. Michele, vou me ausentar uns minutos para abrir a porta, tá bom. Adriana, tá com a mão levantada. Eu acho que a gente podia ir falando... Justamente isso, professora. Como eu sou uma pessoa muito objetiva e prática, eu quero retomar o texto que o professor Roger colocou. E tem uma fala mais ali na discussão do texto que diz assim, ó, é preciso entender que o trabalho da saúde não está inserido numa bolha imune aos problemas do capital. O trabalhador da saúde, como qualquer outro, está submetido à lógica do capital, e o seu trabalho, por mais relacional ou humanizado que seja, também está voltado por uma lógica mercantil da acumulação. A alienação não se dá apenas pelo ato da produção material, no cotidiano do trabalho, e se constitui de um estranhamento do trabalhador consigo e com os outros, intervindo nas relações e constituindo do homem para si e para os outros homens, que eu acho que traz um pouco do nosso momento, né? E voltando para o nosso trabalho, né, para a nossa disciplina, né, professor Roger, que tem mais uma reunião depois, eu gostei dos textos que vêm para essa semana, né, mas realmente essa questão do produto, quando a gente escuta produto, gera uma inquietação em todos nós. Ah, né? Então. Porque, assim, a gente conhece, professora, o mestrado acadêmico. O mestrado profissional, para nós, ainda é um pouco novo. Eu acho que para todos, né? Principalmente para mim. Isso é uma coisa que não é só para vocês. Isso é na academia. Há bastante controvérsia sobre o que se espera do mestrado profissional e até do doutorado profissional, né? Então, essa é uma discussão que está presente, embora já tenha aí quase 20 anos de mestrado profissional, que persiste. Então, é uma discussão natural de acontecer. Desculpa, Adriana. Não, professor, tranquilo. E aí, quando fala produto, a gente já começa com a questão do nosso mestrado, que a gente tem que, além de fazer toda uma discussão, toda uma pesquisa, um embasamento teórico, que no acadêmico tu termina ele com uma dissertação. Não, no mestrado profissional a gente tem que apresentar um produto, algo que venha agregar uma contribuição para o nosso local de trabalho, algo que seja para benefício da nossa população, seja de colegas, seja de clientes, seja cliente interno ou externo, enfim, mas que venha contribuir para o nosso local. Quando a gente entra na disciplina e aí nos falam que a gente tem que apresentar um produto, aí a gente fica pensando, tá, mas como é o que seria esse produto? É um texto? É um vídeo? Essas são as nossas dúvidas. Esse aplicativo Pallet, como é que a gente vai criar esse produto? Que tipo de produto que vocês esperam que nós, alunos, criamos? Essas inquietações que o grupo está... Esse produto ele vai ser baseado nos textos que vocês nos deram? Então, assim, os grandes questionamentos é assim, esse produto ele tem que ser criado baseado nos textos que a gente está lendo da disciplina ou baseado no meu projeto de mestrado? Pode ser nas duas coisas, tá? Olha só. Primeira coisa, gente, eu acho importante falar sobre isso. Primeira coisa, o produto é uma escolha de vocês.
né, do desejo, do interesse de vocês. Vocês vão fazer o recorte. Então, se vocês quiserem trabalhar um texto, né, vocês precisam trazer conteúdos que foram trabalhados durante a disciplina. E aí tem muita sugestão, né, Roger, ali? Tem muita sugestão e vocês podem escolher relacionando, claro. Aí a escolha já vai estar relacionando as práticas. Eu sugiro que vocês já façam um produto pensando no produto final, né? Tendo relações com o produto final, porque são ensaios, né, que vão sendo realizados. Então, se eu estou trabalhando biossegurança, eu já vou trabalhar o conceito de trabalho, já vou pensar no trabalho, em orientar relacionado ao meu tema biossegurança, por exemplo, né? Que é eu só vou finalizar, a Grazi e a Michelle estão querendo falar, mas só para tirar as dúvidas da Adriana, e tá claro lá, gente, toda disciplina do mestrado acadêmico, de qualquer mestrado, toda disciplina tem um produto, né? As disciplinas no mestrado, no doutorado, elas funcionam muito assim, porque essa questão da autoria, que é um pouco até diferente da especialização, digamos, né? Então, era normalmente um artigo, um resumo, um seminário, certo? Essa disciplina está sugerindo para vocês que vocês façam, a gente botou produto porque vocês podem escolher, pode ser vídeo, pode ser o que quiser, mas a gente sabe que vídeo é muito mais difícil, né, gente? Então, nós sugerimos um boletim de 4 páginas, que na verdade, gente, é quase um resumo que seja divulgativo para os ambientes de trabalho de vocês, sobre o tema trabalho, gestão do trabalho. Aí, na última aula, acho que a Letícia estava falando sobre a questão da saúde mental, eu acho, e ela estava pensando como é que o produto poderia ser. Não é um produto de educação em saúde, né? É um produto que trabalhe o trabalhador. Trabalhe o trabalho, de algum modo. Eu vou passar para ti daí, Roger. A Grazi e a Michelle querem falar e depois tu segue. E se tiverem dúvidas ainda sobre o produto, a gente tira as dúvidas de vocês. Todo dia... A minha dúvida é sobre o produto. A senhora disse que pode ser em dupla ou grupo, mas o meu produto é bem diferente das pessoas que eu tinha pensado em participar. Então, não daria para ser em dupla ou grupo, né? Mas aí, Grazi, a gente, diante das dificuldades todas que nós temos, como a gente está colocando aqui, a gente está deixando livre. Se tu quiser fazer individual, faz. Se tu quer fazer em dupla, faz. Se tu quer fazer em 3, faz. Não dá para fazer em 10, né, gente? Quer dizer, em 10, aí vocês têm que fazer um filme, vai ter que ter ator para tudo, tá livre isso. A gente não vai exigir, a gente não está querendo impor, pelo menos essa é a minha visão, Roger, né? A Michelle está com a mão levantada. O prazo, Adriana, isso que a gente queria definir hoje com vocês. O Padlet, tá? O Padlet é apenas um mural para troca de informações. O Padlet é um repositório do produto. Será um repositório do produto. Vocês vão fazer o produto, o Padlet é para jogar lá dentro e eu poder ver o da Michelle, poder ver o da Adriana, poder comentar. A ideia é que vocês possam comentar. O Padlet é muito fácil. A única questão do Padlet é tu te cadastrar e entrar no Padlet, que tem essas coisas de e-mail, essas chatice, né? Que a Luísa mandou para vocês algumas informações, tá lá o passo a passo do Padlet. É fácil também, gente, o cadastramento. Inclusive, ela me mandou uma lista de os que já conseguiram se cadastrar e os que não conseguiram. Então, eu gostaria... Isso pode ir sendo feito, porque também não vai ser. A gente vai definir aí uma data. Eu acho legal a gente definir a data, Roger, né? Junto com todo mundo, para isso. Porque vocês estão estressados com isso. A Michelle quer falar. Não, na verdade, eu levantei a mão ali antes de surgirem as perguntas, que era o que eu ia comentar, que era o que o pessoal estava perguntando e que a gente não tinha chegado nessa parte objetiva do uso do Padlet, da data e da questão do grupo, assim. Mas eu acho que é só para
para pontuar assim no meu grupo ali. Te ajudou, não? Te ajudou? Sim. Não, isso aí. Persiste alguma dúvida, não? Não, só essa questão do grupo, então. Fica livre se a gente fez um grupo já de fazer um produto que comunique com o universo de cada um sem necessariamente ser com projeto. Eu sugiro que vocês não pensem em coisas muito difíceis. Tá. Né? Tentem diminuir as exigências também. Tá. E eu tinha uma dúvida em relação, olhando no Moodle ali, que nós tínhamos, eu imaginei que eram meio que 3 subtópicos ali. As temáticas das últimas aulas, onde está a confecção do produto, né? Tem a parte de hoje, que é educação permanente, aí tinha uma outra pergunta. Não necessariamente vai linkar com as 3, pode ser escolher uma das 3. Pode ser. Vocês podem escolher qualquer coisa. Fala, Roger. Não, é isso, escolher uma, não precisa abordar as 3, não. Dá para focar numa das ênfases, tranquilo. A Letícia está falando aqui no chat. Percebo que a aula de gestão está mais leve e traz conteúdos que, na minha opinião, consigo relacionar bem com a minha prática. Se relacionarmos mais na aula teoria e prática. A outra vejo mais conteudista. Gente, eu quero falar um pouquinho sobre a outra disciplina. O Ateliê 3, gente, é um ateliê que realmente tem uma função muito mais importante, entre aspas, assim, não sei se é mais importante a palavra, mas porque ele dá elementos metodológicos para vocês construírem os projetos de vocês. É uma disciplina muito mais difícil, inclusive, de ministrar, né? Porque vocês estão com os projetos muito esfacelados ainda, tiveram pouca metodologia, uma disciplina que exige mais, é muito mais difícil da gestão do que a gestão. E ela é muito importante. Então, esse conteudista é porque tem alguns temas assim, de metodologias que vocês precisam, né? Talvez ela venha. Eu entrei no Moodle até para dúvidas e eu fiquei com uma vontade de fazer essa disciplina, gente. Eu achei que tá belíssima a organização deles. Tá muito densa. Talvez é isso que vocês estão falando. Mas que coisa! A primeira experiência de uma disciplina totalmente EAD. Os textos do Paulo estão muito interessantes, as descrições dele. Tem ali uma bagagem de educação, gente, que vocês são privilegiados de ter. Não se preocupem que vocês não entendem tudo, né? Isso aí é processo de para falar sobre isso, Cris. Que hoje tu deu essas dicas, comentou comigo, eu acho que era importante tu falar, sabe? Porque daí eu acho que dá uma tranquilizada, assim, na gente, nessa questão dos recortes. E era o que eu pensava e pretendo falar no momento adequado na outra disciplina, mas assim, que essa questão da gente se cobrar justamente sobre essas leituras e que faz parte do jogo, que é compreensível pelos professores, pelo que eu entendi, né? Que a gente que não cumpra aquela tabela toda, né? Que tenha as leituras complementares, mas que a gente consiga fazer um recorte, pegar uma parte e se aprofundar pelo menos numa parte, né? E que faz parte, que é isso aí que a gente não vai conseguir, porque realmente não é só uma questão de ser texto difícil, a gente sabe que vai ter que lidar com isso ao longo da vida, né? Mas é uma questão da gente se cobrar de não ter tempo para se aprofundar. É o que eu mais vi o pessoal falar no grupo, é que, ok, é um material lindo, é bom, mas a gente não consegue, não dá conta, né? Então, na verdade, eu acho que é uma ansiedade, uma coisa que a gente está tendo que lidar. A gente tem que aí discutir uma coisa que é o tempo que aquele material está tendo para vocês absorverem, né? Acho que a gente tem que refletir um pouco com o Paulo, com a Mariângela, porque está belíssimo. E aquilo vai ficar para vocês, né? O tempo que é que nem... Como é que eu vou te dizer? A gente não consegue absorver um vinho, né? Todo de uma vez, né? Pode ser maravilhoso. Se tu beber tudo assim... Não, aí não dá, né? Aí não dá, tem que... Mas está muito... Roger, depois eu quero que tu veja. Tem que sorver devagarinho. Ah, tá, o Roger... Sugiro que se o professor Roger precisar sair antes, que possamos aproveitar ele bem, viu? Eles querem te... E depois, senhora, vamos lá, então. Vamos voltar um pouco para o debate. Eu tinha vontade de, pelo menos, destacar algumas coisas do artigo da professora Cristiane Lemos,
que é esse Educação Permanente em Saúde no Brasil, Educação ou Gerenciamento Permanente. E eu acho que é importante, quando a gente começa a ler um artigo, identificar primeiro que revista é que está publicando, porque isso ajuda muito a gente depois, quando vai fazer outras leituras, e vocês vejam que é a Ciência e Saúde Coletiva, que é uma das revistas mais bem conceituadas que a gente tem no campo da saúde coletiva no nosso país. Então, já de antemão, a gente já pode esperar que seja algum artigo importante, relevante, né? Então, olhar sempre qual é a revista que está sendo publicada. E vocês notem que é um artigo de 2016. Então, mesmo tendo passado aí 4 anos, ele mexe muito com a gente, né? Ele toca em vários aspectos nossos, independente, inclusive, da abordagem histórica que ele traz. E é nessa abordagem histórica que a gente vai descobrir ou vai encontrar alguns elementos muito interessantes para compreender melhor o que é esse negócio de educação permanente em saúde, né, que está no nome da nossa própria disciplina. Então, o objetivo dessa autora, que é da Federal de Goiás, que não é exatamente uma universidade que tem uma produção muito grande na área da gestão do trabalho, da educação permanente em saúde, diferente até daquela da Federal do Rio Grande do Norte. Então, nesse sentido, é bem singular até o artigo. E ali ela busca analisar a concepção e os fundamentos da EPS, constantes na política nacional de educação permanente em saúde no Brasil. Mas ela analisa também um pedaço só, ela não analisa todo. Ela destaca muito que teve um momento ali que houve uma modificação na política de educação permanente, que foi em 2007. Então ela vai abordar um período mais inicial. E aí é que eu gostaria de que vocês assim levassem de mensagem, até observassem como muitas vezes a gente tem uma ideia sobre educação permanente e que é bastante diferente, inclusive, das origens dessa expressão e de onde é que começou. E aí ela começa dizendo que o termo educação permanente surge lá na França em 55, mas ele tem uma história que está relacionada a uma teoria, uma concepção chamada teoria do capital humano, né? Então, esta teoria do capital humano, ela parte de um princípio que a educação torna as pessoas mais produtivas, aumenta os salários e influencia o progresso econômico. Então, vejam, é uma concepção que a gente até se espantaria, né, de pensar, mas coisa mais até reducionista do ser humano, mas é lá que a gente vai encontrar a origem da ideia de uma educação permanente. Para vocês verem a transformação toda que teve para chegar no que hoje a gente entende ou que hoje a gente trabalha como educação permanente em saúde, né? E essa teoria do capital humano, o interessante dela é que ela vai se refletir numa ideia de que o desenvolvimento pela educação, pela saúde, pela qualidade de vida, né, vão promover um progresso, digamos assim, da humanidade. E é a partir desta teoria que certamente vocês já devem ter ouvido falar num índice que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O IDH ele é baseado justamente em medir esse impacto que teria na expectativa de vida, na educação e no rendimento. E aí forma um índice só. Então é interessante a gente ligar então esta concepção de educação permanente em saúde, de uso do IDH, que a gente ouve falar aí, assim, é 3x4, trabalhos são feitos, eu já orientei trabalhos também, que a gente relaciona o IDH com outros indicadores, né? Mas como tem uma origem comum numa ideia que incorpora muito o que a gente chama de uma espécie de modelo empresarial de cunho toyotista, que é uma palavrinha que vai aparecer também no texto da Cristiane Lemos, né? E aí, assim, não sei se todo mundo conseguiu entender ou compreender o alcance dessa expressão, né? Modelo empresarial toyotista. A Toyota, uma empresa japonesa, se caracterizou nos anos 60 por introduzir algumas modificações no mundo do trabalho que tiveram um impacto bastante grande na maneira das empresas trabalharem e produzirem, né? E por que a gente está vendo isso aqui numa disciplina de educação permanente?
e de gestão do trabalho, porque isto vai afetar também as instituições de saúde. E é nessa concepção, digamos, desse modelo toyotista, uma dos núcleos é eliminar desperdício. Então, assim, todo o gerenciamento, todo o manejo da força de trabalho, dos recursos humanos, é voltado para a eliminação de desperdícios. E a educação permanente em saúde, não em saúde, mas a educação permanente naquela concepção dos anos 60, ela entendia que tu qualificando as pessoas, tu conseguiria fazer com que elas se tornassem mais capazes e com isso tu facilitaria eliminar uma série de desperdícios que as indústrias tinham. Então, por exemplo, um desperdício, segundo essa concepção, né, é tu manter estoques. E aí a gente vai ter a introdução, inclusive, dessas técnicas de gerenciamento no próprio setor saúde, quando a gente tem aquela ideia de abolir aquelas pequenas farmácias, por exemplo, nos andares dos hospitais, e fazer uma farmácia centralizada única, que tem que fornecer o medicamento na hora que é solicitado, ou seja, dentro daquela ideia do chamado just in time, talvez também alguns já tenham ouvido falar nisso, que é uma maneira de organizar o processo produtivo de forma que tu entregue na hora o que é solicitado. Porque até então, também não sei até que ponto vocês já viram falar em Taylorismo, Fordismo, a ideia era aumentar a produção, aumentar a produtividade, padronizando os tempos, os movimentos, né, colocando todo o processo de trabalho numa esteira, na qual o trabalhador ele está, na verdade, preso ao ritmo da esteira, mas vejam, era para produzir alguma coisa que era colocado lá num pátio para vender, por exemplo, um carro, né, e ficava se esperando as pessoas demandarem a compra daquele carro. Tá? Com a visão da Toyota, isso vai se modificar, vai ser assim, eu vou produzir só aquilo que, na verdade, foi demandado ou que já está até comprado, porque eu não vou produzir alguma coisa que vai ficar parado ou estocado esperando alguém resolver comprar. Então, a gente começa a ter uma série de indústrias, né, de processos produtivos que vão se caracterizar por uma grande flexibilidade da linha de produção, para que quando a pessoa resolvesse pedir alguma coisa, a linha de produção rapidamente seria modificada para gerar aquilo. Então, por exemplo, eu não estou mais querendo carros vermelhos, eu quero carros azuis. Isso numa indústria, às vezes, trocar a cor, né, ou então o material que é feito, um determinado produto, às vezes levava vários dias de produção parada para poder trocar o maquinário. Então, assim, a partir desse sistema Toyota, a ideia foi fazer trocas muito rápidas, né, para atender demanda, porque daí aquela demanda tu já sabe que vai vender o que está ali na fábrica e não vai ficar com uma coisa literalmente empacada, parada lá num estoque. Vejam, esse tipo de ideia, ele vem também para as instituições de saúde, onde a gente passa a ter, como eu disse, dei um exemplo aqui da assistência farmacêutica, né, de que só vai ser fornecido se realmente alguém demandar. Só que para isso tu vai ter que exigir todo um processo produtivo que adapte rapidamente para atender essa demanda. E essa adaptação rápida, ela se dá no setor saúde muito às custas do trabalhador de saúde, porque o nosso setor saúde ele é justamente intensivo no uso de mão de obra, diferente de, por exemplo, a fábrica de automóvel ou outras, onde os grandes insumos não são necessariamente os trabalhadores em si, né? Mas sim o aço ou coisa que o valha, né? Então, essa relação que essa autora traz das origens da educação permanente em saúde, com a ideia da educação permanente, com a ideia da qualificação, com a ideia de um sistema Toyota de agilizar, de fazer as coisas just in time, é que pode até surpreender a gente, porque nós terminamos vendo, digamos assim, uma modificação ou uma alteração dessas ideias originais de educação permanente lá dos anos 60, muito em função da própria Organização Pan-Americana de Saúde, isso vai aparecer no texto também, que incorpora a ideia de educação permanente, aí sim, em saúde, mas começa a dar outros contornos, digamos assim, outras visões
para esse processo de qualificação do trabalhador. E ele vai, inclusive, desaguar, daí vai chegar, né, no Brasil com uma ideia bastante diferente, né? Uma ideia de descentralização. Ou seja, enquanto lá no sistema Toyota tu precisava de educação para qualificar as pessoas, mas era para qualificar dentro de um sistema onde o processo de trabalho estava completamente centralizado e já definido o que ia fazer, essa concepção vai, dentro da ideia de educação permanente em saúde, sendo modificada e vai se introduzindo as ideias de descentralização, que a Organização Pan-Americana de Saúde trazia na época com os chamados sistemas locais de saúde, ou silos. Aí, com a ideia da descentralização, vai se, digamos assim, diminuir aquela ênfase num planejamento centralizado, e essa ideia lá original, digamos, de capital humano, ela vai ser bastante modificada quando a gente vai evoluindo as ideias de educação permanente em saúde no Brasil. Então, assim, é interessante esse arco, na verdade, que é feito, né, de uma concepção que começa lá na teoria de capital humano e vai trazer toda uma outra ideia quando a gente começa a trabalhar ou a disseminar a concepção de educação permanente em saúde no nosso país, né? Porque aí tu começa a trabalhar, inclusive, a relação do próprio profissional de saúde com o usuário. Então, a qualificação do profissional, ela fica, digamos assim, voltada para uma relação direta, inclusive, com o usuário, o que não aparecia lá naquelas primeiras concepções de educação permanente. Então, desse texto era uma das coisas que eu queria trazer para vocês, assim, queria até ouvir aí o que vocês conseguiram ler ou acompanhar do texto, né, desse da professora da Federal de Goiás. Então, não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Aqui a gente tá rolando uma discussão aqui no chat, tá? Com a Michelle, a Cíntia, e é interessante que elas estão colocando um pouco também em paralelo o primeiro e o segundo texto, que eu acho que é legal pensar, porque tem um sentido esses dois textos, né? Eles dialogam assim, porque o primeiro texto, ele faz uma crítica ao modo como a EPS tem sido usada, né? Tem sido usada no sentido, muitas vezes, de defender uma transformação, né? A EPS como uma defesa de uma transformação do trabalho, mas sobre a responsabilidade do trabalhador, né? Sem colocar essa responsabilidade na gestão. Fala, Roger. Acho que está fechado o microfone. É interessante porque retoma um pouco daquela visão inicial lá da origem da teoria do capital humano, né? Então, é bem a ideia de que tu, qualificando a pessoa, tu vai melhorar o processo de trabalho como se fosse uma coisa quase que automática, né? E que, em realidade, tem outras relações. E no segundo texto, a gente vai ver aquela discussão muito interessante sobre gestão e gerenciamento também, né? Que aqui no nosso sistema de saúde, no SUS, a gente criou essa distinção lá em função da norma operacional básica de 96, mas que em outros países não existe essa distinção entre gerenciamento e gestão, que a gente aqui no SUS, em função do processo de descentralização das antigas unidades do INAMPS para as secretarias municipais de saúde, criou uma diferença entre gestão, né, que seria o conjunto como um todo, e o gerenciamento, que seria de nível tático operacional nas unidades. Né? Isso aí eu acho que a gente poderia colocar, até para daí abrir um pouco, a Janilce tinha pedido para falar, mas depois saiu a mãozinha, mas eu acho que esse é um conceito-chave, Roger, gerenciamento e gestão, né? Isso, que até, não sei, não é que a gente pode usar, assim, de uma forma a clarear um pouco a crítica que o primeiro texto faz, que é mais no sentido de usar a educação permanente para gerenciamento. E o segundo texto, que traz todo o conceito, o arcabouço teórico da ergologia, eu acho lindo demais esse texto, gente. Quem não pode ler, tente dar uma folhada,
Se não tiver tempo de ler também, mas dá uma folhada, porque é muito legal, ele é bastante inovador, e ele traz uma ideia de pensar que ele resgata o que a gente falou na última aula e na penúltima aula, digamos, né? Nas nossas duas últimas aulas, ele resgata a ideia de pensar um trabalho como um espaço de gerir, né? De gerir a atividade, a competência como espaço de gerir um objeto, digamos assim, né? E aí ele vai trazer vários conceitos aí. Fala, Roger. O interessante também do segundo texto é que ele parte de uma situação prática, né, num centro de saúde. Ele também é um produto acadêmico, na realidade, dos estudos de doutoramento, né, e que são trazidos na forma de um artigo. Também acho que essa é uma coisa importante. Então, ele tem uma metodologia bastante diferente do primeiro artigo, mas os dois conversam entre si. Uma faz uma análise documental, né, de vários aspectos na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, e o outro trabalha, digamos assim, num nível mais micro, mas que a partir das evidências que ele traz do nível micro, a gente consegue generalizar para diversos outros locais de atuação das pessoas no nosso sistema de saúde, né? Eu acho que essa é uma relação interessante que tem entre os dois textos, né, da gente destacar, né? Isso. A Adriana destacou aqui no chat uma parte do texto 2, tá? Trazendo aí, Adriana, vários conceitos da ergologia. Então, né, vocês estão vendo aí nesses mergulhos que vocês estão fazendo as teorias, né? E estão até em sofrimento por causa disso, né? Pensando na disciplina também do ateliê 2, né? Que às vezes um texto, o professor Roger fez um resgate muito belo, fundamentando, isso eu gosto no Roger, que ele sempre pega o texto, ele vai trazendo para o aluno, esse texto, ele chama atenção para a revista, para onde veio o texto, com quem esse texto está dialogando, né? Isso eu acho bem legal, assim. E esse segundo dialoga com o tema da ergologia. Para entender ele, é legal ir por ele, né? Mas às vezes é necessário ir mais para a ergologia. Tem uma mão levantada, Roger. Eu gostaria de... Gabriel. É do Gabriel? Não. Desculpa. Quem é essa? É porque são duas pessoas na fotinho, Janilce. A Janilce. Não, eu queria fazer um comentário e também uma pergunta em relação ao primeiro texto que o professor estava falando. Primeiro, eu achei que o texto, depois que eu terminei de ler o texto, eu fui ver o ano e eu fiquei surpresa com quanto ele é atual na discussão, por mais que seja de 2016. E em relação a essa crítica que faz em relação à EPS, né? Que a gente lê EPS, acha muito bonito em tudo que ela traz, mas eu não tinha olhado com esse olhar a partir dessa crítica. E eu achei muito interessante essa crítica que a autora faz. E o professor estava trazendo essa contextualização do Fordismo, do toyotismo e tal. E daí eu queria colocar que a autora traz assim, daí é a minha dúvida, que a autora traz assim, que o toyotismo cria uma lógica mais integrativa do operariado no trabalho. Então eu queria entender por que ela diz isso, sabe? Essa é a minha dúvida. É porque o sistema Toyota, inclusive, ele deu origem ao que a gente chama de círculos de controle de qualidade, os CCQs, aqui no Brasil. E depois isso vai desaguar todo naquele movimento de qualidade total. Não sei se vocês se lembram que teve um período que as empresas batiam muito nessa tecla da chamada qualidade total. E essa integração, digamos assim, do operário era porque a Toyota, uma empresa japonesa. E o que ela estimulou? Estimulou que os trabalhadores ficassem depois do expediente, né, discutindo nos chamados círculos de controle de qualidade como melhorar as condições de trabalho, dando sugestões. É nesse momento, lá nos anos 60, que se começa a usar aquelas famosas caixas de sugestão nas empresas, onde o operário, o trabalhador, vai colocar uma sugestão ali para melhorar o processo de trabalho. E isso vai ser chamado, gente, de administração participativa.
Tá? Então, assim, porque o trabalhador está participando, ele está dando opinião de como deve ser o processo de trabalho. Ele põe lá naquela caixinha e ele, no Japão, ele fica, inclusive, depois do expediente, reunido com os colegas, nesses círculos de controle de qualidade, os CCQs, dando sugestões de como melhorar a produtividade da empresa. Agora, claro, vamos também se localizar, né? A situação japonesa, a cultura japonesa, tudo isso, só que isso vem realmente nos anos 70 daí para o Brasil e vai desaguar depois nos movimentos que a gente diz aí, chama de qualidade total, que inclusive na área da saúde vai chegar, mas só nos anos 90, né? Depois nós vamos ter, inclusive, aquelas, vamos dizer assim, manifestações ou tentativas ou formas de organizar, né, que são caracterizadas por uma ênfase muito grande nos processos de qualidade e depois nas chamadas acreditações. Por isso que a gente tem as acreditações na área da saúde. Vocês já devem ter ouvido falar na ONU, Organização Nacional de Acreditação, né? Já devem ter ouvido falar dos processos de acreditação hospitalar, por exemplo, e agora a gente está tendo os processos de acreditação em atenção primária, né, regidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, onde tem lá as normas, tudo, né, para acreditar serviços de atenção primária que estão sendo comercializados no mercado, dentro de uma ideia que o processo de acreditação ele traz uma padronização dos serviços dentro de um escopo de qualidade que deve ser oferecido para o usuário, e é onde se começou a discutir que o usuário, o cliente é o rei. É ele que tem que ser tudo feito para o cliente, para o usuário. Lembrando que isso começou fora da área da saúde e depois vem, inclusive, a terminologia de chamar de cliente, aqueles formulários que se preenche com as carinhas, com um sorriso, né? Gostei, não gostei, botei uma carinha com mais sorriso, com menos, né? Começa... Não a carinha em si, mas a ideia de fazer uma avaliação eu digo, esse método é japonês? Sim, o método japonês. Sim, né? sim. Eu também já tive alunas que queriam trabalhar isso. Eu falei, eu não conheço isso, não consigo lidar com isso. O toyotismo é japonês. E a aí, Lisiane está falando do método Lean aqui. Método Lean? Esta avaliação, né, na qual tu faz uma avaliação de resultado pela avaliação de satisfação do cliente ou do consumidor. Para a gente na área da saúde isso é complicado, porque o que acontece, né? Tem coisas que, às vezes, o cliente, nessa concepção, né, não está satisfeito, mas o serviço foi prestado com uma qualidade do ponto de vista de padrões sanitários e de saúde muito adequado. Né? Então, são coisas para a gente pensar. Roger, quero resgatar aqui do chat, que eles estão dialogando com vocês, tá? Aqui no chat, trazendo referências ao método Lean, que é usado no Hospital Conceição, que tem algumas coisas boas, claro, né, gente? Tudo tem coisa boa, nada é totalmente ruim, digamos. Não se está dizendo com isso que não deva ser usado nenhum instrumento de avaliação de satisfação de usuário. Exato. Né? A gente tem quantidade de trabalhos de revisão de literatura, tudo feito na universidade, inclusive. O Gabriel está falando. É um campo de estudo. Agora a gente tem que entender as limitações desses métodos e as implicações que tem por trás disso também, né? Eu acho que eu queria só resgatar que a Janilce falou, ela falou uma coisa que eu sinto também quando eu vi esse texto, assim, eu tenho lido bastante sobre EPS, trabalhado bastante sobre EPS, orientei agora, da última turma, a aluna Stephanie, ela fez uma avaliação da gestão das redes de educação permanente no estado do Rio Grande do Sul, na primeira CRS. E eu sempre tenho uma crítica, porque a gente vai falar de EPS e parece assim que é sempre uma maravilha, né? Todo mundo defende EPS. É porque tem essa coisa da educação por paixão, né? A paixão da educação que vai transformar o mundo. Mas a minha experiência, inclusive em processos práticos, a gente conduziu também uma extensão de EPS aqui em Porto Alegre, com participação do gestor, tal, que muitas vezes se ela não tem o apoio da gestão,
sabe, fica uma discussão. Como é que vai transformar o trabalho sem ter a gestão junta para transformar o trabalho? É um pouco isso que essa autora fala, né? Ela é usada para quê? Para um gerenciamento ou para uma realmente transformar o trabalho, pensar sobre a realidade do trabalho? Ou é o trabalhador que, depois de fazer aquele EPS, volta para ainda mais pressionado, porque não vai conseguir fazer as transformações que são necessárias e não depende dele essas transformações. Muitas vezes depende de investimentos, né? Investimentos humanos e financeiros. Aqui, ó, a Eglê está falando, numa espécie de apropriação das EPS pelo modo de produção típica do capitalismo moderno, bastante complicado, principalmente dentro dessa lógica metodológica de o cliente. O Roger falou muito bem, trouxe aqui que a EPS ela vem do Toyota, do método. A gente acha que está inventando a roda, que é uma coisa maravilhosa, né? Mas isso já tinham coisas pensadas desse jeito lá, né, na origem. Nessa teoria do capital humano, na origem lá, na concepção de que a qualificação ela está relacionada ao aumento de desenvolvimento econômico. Esta é a origem, na realidade, né? De que tu, Roger, promovendo mais educação, tu vai conseguir melhorar o nível de desenvolvimento econômico do país. E aí tem uma discussão lá daí no campo da economia se o que provoca o quê, né? Assim, é a saúde que dá desenvolvimento ou o desenvolvimento que dá saúde, né? E aqui é uma discussão semelhante também. A educação que dá desenvolvimento ou o desenvolvimento que dá educação, né? Então, como é que essas diferentes políticas se retroalimentam? Aqui tem uma coisa que o Marinho trouxe muito importante, eu acho, que aí ele traz a EPS para o momento atual, né, da pandemia. Depois da pandemia, as EPS na minha unidade foram extintas e ainda não foram retomadas. Quase daria uma outra aula, né? No fundo, vamos relembrar um pouco a oficina. As oficinas nossas foram um pouco nesse sentido, né? Mas eu acho que aí pensa toda a questão do online, né? Como fazer a EPS? E onde é que está esse EPS? Eu confesso, Marinho, que eu também eu vi algumas experiências muito interessantes, assim, de universidades que criaram laboratórios online de debate com os trabalhadores mesmo, né? Das realidades, assim, muito também relacionadas às questões pandêmicas, com muita potencialidade, coisas como a gente está fazendo aqui agora, assim, com muita potencialidade, assim, eu acho. Mas não sei o quanto que isso está organizado no serviço. Eu acho que a gestão do trabalho está perdida hoje na política, né? Que só trabalha com indicadores, e a EPS também, junto a isso, assim. Não sei, Roger, como tu vê? Acho que tu trouxesse muito bem, né, Cris, a questão da perdição dos indicadores, né? Assim, digamos assim, a mística do indicador de saúde, ela se tornou, não que a gente não estou aqui, né, gente, mas eu fiz doutorado em epidemia, não ia ser de outra maneira que não ia defender indicador de saúde, mas é que às vezes se cai no extremo oposto, né, como se fosse uma condição sine qua non, toda um aparato de indicadores, ou a valorização muito maior do indicador do que propriamente a ação a partir desses indicadores. O indicador, na verdade, é um indicador para a ação, né? E nem sempre também eu preciso ter o melhor indicador do mundo para tomar a ação adequada. A gente tem, lamentavelmente, assistido algumas atitudes do ponto de vista de política nacional de saúde, que independem de indicadores, porque os indicadores estão disponíveis, todos têm acompanhado, e, no entanto, a ação em cima desses indicadores é que é, no mínimo, lamentável. Mas eu peço desculpas para vocês, eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho um outro compromisso, né, e já estou um pouquinho atrasado para outra turma, mas a gente se encontra ainda pelo menos comigo na outra aula, né? Então, na semana, na outra aula. A gente também vai fechar aqui já quase 8h30.
Mais uns 10 minutos para fechar, menos de 10. Obrigado, Roger, daí, tá? Essa é a vida do docente quando a gente não está dando 2 aulas no mesmo momento, né, Roger? Para vocês também, daqui a pouco vocês vão estar atendendo 2 pessoas online, né? Mas eu gostei muito das nossas conversas. Obrigado, Roger. A Lisiane está te agradecendo. Das questões colocadas aqui, essa aqui da Adriana eu não tinha pego aqui, Adriana, porém, para se pensar em modelos de educação permanente baseados na problematização e aprendizagem significativas, há de se ter uma aceitação política para que os espaços sejam garantidos, espaços constituídos com tempo e disponibilidade dos trabalhadores. Para tal, o que nos momentos atuais, com a assistência focada em metas e números, esquece, né? Esquece, a gente está falando... Realmente, eu já ouvi isso de gestor. Processo de trabalho não é hoje o objetivo da gestão. Quer dizer, eu que passei a vida inteira estudando processo de trabalho, não consigo entender. E eu acho que o Gabriel colocou, né, que em Porto Alegre já tinha terminado esse... O que eu acho que a gente poderia ir para casa, assim, pensando nessas nossas discussões que estão vindo lá resgatando, tá, gente? Vindo lá do primeiro texto que a gente leu, né? Que é... Ai, agora me fugiu. O primeiro texto que a gente leu Como é que é o nome do autor, gente? Do Ricardo Antunes, né? Um dos maiores pesquisadores brasileiros sobre trabalho, tá? Ao segundo texto ao segundo encontro que tenta trazer por que essas realidades hoje do trabalho precário, né, estão se desenvolvendo nessa sociedade em redes, né? Os trabalhadores do trabalho precário, eles inclusive defendem, gente, o modelo de trabalho deles. Então, eu queria fechar isso com a proposta de educação permanente, Gabriel, quando isso o chat está funcionando bastante aí, né? Quando isso digamos assim, como a gente está diagnosticando, extinguida da gestão, né? O quanto isso não é defendido, é a minha questão que eu quero deixar para vocês pensarem, o quanto isso não é defendido por nós mesmos trabalhadores. Porque eu já percebi isso, o quanto a gente não defende que nós precisamos de indicadores, que os indicadores são as coisas mais importantes do mundo, né? E o quanto a gente se ausenta de querer discutir os casos, os itinerários, os projetos, a vida. Eu vejo muitos trabalhadores querendo indicador, sabe? Uma coisa assim, enfim. Queria que vocês refletissem sobre isso. Tem algumas coisas que estão sendo colocadas aqui. Vejam, né? A gente está fazendo quase um milagre em 3 aulas. É um voo, né? É um voo assim que a gente dá uns mergulhos, mas a gente não fica muito tempo fundo. E isso, enfim, vocês vão ter que, depois, com o tempo, com a vida de vocês, com o desenvolvimento dos projetos, vocês têm tempo para estudar. Talvez optar por alguns mergulhos profundos, né? Os mergulhos profundos daí também vão ter a ver com os interesses de vocês, né? A gente vai estar dando aí uma oportunizada num percurso para compreender o trabalho relacionado à gestão e à educação, né? Mas é realmente dentro dessas nossas condições que nós estávamos falando no primeiro momento. Mas não nos cobremos tanto, é um tempo de a gente viver mais o momento presente.
de a gente escolher o que a gente gosta, estudar o que a gente gosta. Escolham, gente, do que está sendo proposto aí para vocês. Levem isso para os produtos. Façam das disciplinas os projetos de vocês. Vocês não vão ter tempo para escrever um projeto. O texto que vocês estão escrevendo já vai para o projeto de vocês. Fala, Michele. Cris, queria só te pedir mais um minuto para tu falar de um tema que eu estava no paralelo aqui me questionando com a Lise a respeito da micropolítica, né, que fala muito no texto. Queria que tu falasse só um pouquinho sobre isso. Pode ser? Então, a micropolítica é um conceito que vocês vão sempre estar encontrando ele, né? Em vários textos, né? É um conceito que vem um pouco até desse autor Foucault, né? Que ele pensa, digamos assim, o poder, o conceito teórico do Foucault, tudo quando ele pensa nas relações, é sempre em relações. Para ele o poder não está separado, né? O poder é uma relação. E a micropolítica são as relações que se estabelecem lá no micro, lá na equipe de saúde, lá no home office agora, né? A nossa micropolítica é caseira. E ela é tão poderosa quanto a macropolítica, segundo Foucault. Então, entende? Não sei se é tão, enfim, não é nesse sentido de se comparar em termos de intensidade, mas ela tem tanto poder, ela é muito importante. Ela tem o poder de constituir trabalho, constituir vida, né? E por isso que a gente tem que dar um olhar para ela é onde se produz o cuidado, né? Pensando na área da saúde. Tem a macropolítica, a micropolítica ela é uma interpretação da macro, né? Eu tô lá. Se a macro diz que indicador é importante, o indicador de, sei lá, procedimento de escovação dentária é importante, eu lá na minha micro vou ter que fazer isso. Mas eu posso reinterpretar isso? Né? Como é que eu posso reconstruir, reinventar, gerir de um modo diferente esse trabalho? Olha, falando muito, mas quem trabalha micropolítica é o Merri, né? Que tem uma tese sobre isso e tem muitos textos, tem textos bons, fáceis. Pois é, surgiu muita coisa, né, Cris? Nas leituras paralelas, assim, complementares, eu acho, a respeito disso. E acho que é uma coisa que a gente se questiona, porque é a prática, né? É o local lá, é o processo em si, né? Que eu acho que é o nosso maior desafio, né? É a gente pegar essa teoria toda, esse arcabouço teórico todo e transformar realmente, e isso começar lá, né? Para depois, porque às vezes é um caminho meio inverso, né? É uma lógica meio inversa, mas é o que a gente, não sei, é minha visão bem pessoal, assim, é meio o que a gente vê funcionar, né? Nos serviços, assim. Sim. Gente, esse tema eu gosto muito, a aula tá gostosa, a discussão, eu acho que esses dois textos, talvez tenha a ver também com o amadurecimento que a gente teve, que já é o terceiro encontro, né? Eu creio que a gente conseguiu, digamos assim, avançar em alguns pontos aí, né? Pelo menos, assim, digamos, pontuar algumas noções do panorama atual da gestão do trabalho. Bastante. Precisaremos ter muito mais tempo para discutir, mas eu acho que tem um direcionamento aí. Na próxima aula, gente, nós vamos estar trabalhando. Daí a questão do trabalho coletivo, né? E tem um filme, gente, do Dejur. Eu até não sei se ele está aqui, que eu queria muito que vocês vissem esse filme. Porque ele tem muito, para mim, eu traduzi, é um filme, Dejur é um pesquisador francês, né? Trabalha a psicodinâmica do trabalho. E é uma entrevista, é uma abertura, uma entrevista que ele faz, mas sabe que, olha, eu pesquiso muita coisa, e esse filme, em meia hora, ele faz, assim, um pouco esse diagnóstico que a gente tem feito aqui na disciplina.
Então, eu vou compartilhar com vocês o Dropbox, tá? Que eu deu com o filme, para vocês verem em algum momento. E ele destaca, né, a importância do trabalho coletivo. É o trabalho coletivo que faz a gente ser humano, que nos humaniza. É sine qua non o coletivo no trabalho em equipe, né? A Marisa falou aqui para ir fechando, então, em alguns momentos, é uma maneira do gestor olhar para aquele problema. Na vigilância em saúde do trabalhador, por exemplo, olhar para o número de óbitos. O indicador, né? Claro, ele é importante, né, gente? Eu vou compartilhar lá no Moodle, pode ser, gente? Tá? Que aí fica lá e vocês podem ver também. Ele é meio chatinho, porque é assim, ó, gente, tá? Ele é um filme no YouTube e do lado são 2 documentos juntos. E tem a tradução, a legenda. Tem o documento da legenda e o documento do filme. Eles, se tiver na mesma pasta, tu clicar, tu tem que clicar do lado esquerdo, assim, para abrir a legenda. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem para mim se a legenda não abrir. Que aí vocês têm essa dicasinha e vocês podem escutar o De Jure traduzido. Bom mesmo é escutar em francês. Mas com a legenda já é ótimo também. Tá ok, gente? Eu queria deixar então aberto. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Vamos abrir as câmeras rapidinho aí, gente, para dar um tchau, pelo menos. Pode ser, não? Quem puder. Isso. Eu vou fazer um print dessa tela aqui. Vamos ver quem dá mais. A Letícia. A Luciana consegue, Fred. Olha aí, ó, eu vou começar a fazer. Fred pode aparecer com o Beni, que a gente não se importa. Ah, tá. Pelo contrário, eu ainda não conheci. Ele está conversando agora. Ele está dormindo? Olha a cara de pai, olha a cara de pai. Está chorando agora. Ele está desesperado. Está chamando aí. Já. Parece que sabe, já acabou a aula. Está chorando Ô, aí. Fred, foi longo o baile, hein? Tá. Eu vou fazer o print aqui, vou mandar para o WhatsApp da Grazi e ela passa para o de vocês, tá? Certo. Vocês vão ter na formatura de... Vocês vão ter depois esses prints para guardar, ó. Eu adoro os printzinhos das telas. É muito louco. Parece que tá todo mundo numa prisãozinha, né? Eu tenho essa impressão, às vezes. Verdade. Meus queridos, aproveitem o final de semana, curtam o mestrado ERE de vocês, né? Que pelo menos a gente tem. O Padlet, vocês vão ver como vocês vão adorar esse Padlet. O único problema do Padlet é se cadastrar, mas ele é muito legal. Eu trabalhei com alunos do último, estou trabalhando com alunos do último semestre, que eles botaram lá, o Moodle não tem, o Moodle tu põe lá o teu trabalho, não tem a interação, sabe? E o Padlet dá muito uma interação, é legal. E é uma coisa que vocês vão poder usar depois também, nas aulas que vocês vão dar, vocês vão ser muito convocados para poder trabalhar com essas tecnologias que vocês estão aprendendo também. Gente, bem... A impressão minha, ele tem a ver com o Trello. Tu usou também o Trello, né? Não. O Trello é também uma coisa que a gente poderia usar, né?
O Trello é maravilhoso. Eu fiz uma apresentação sobre o Trello. Depois que eu conheci, me apaixonei. É muito bom para organizar as coisas. Muito bom. A Michelle é assim, ela resiste, fica braba, mas depois agora ela tá adorando o Teams, gente. Vou aprender tudo de Teams. Principalmente eu tenho uma dificuldade, eu confesso. Eu sou uma dinossauro. Eu tenho uma dificuldade imensa com tecnologias, assim. Se não fosse o meu filho ter vindo ontem aqui em casa, eu não ia estar no Teams. Mas tu vê, né, como isso a gente precisa trabalhar, né? Porque é um pouco esse negócio de a gente não conseguir dominar, né? Mas é chato quando a gente não consegue mesmo, né? Esses efeitos do fundo são os melhores. É verdade. É ótimo. A minha filha, vocês nem sabem, passou aqui por baixo, foi pegar uma coisa aqui do outro lado, eu falei, não vai desaparecer. Que isso acontece também, né? Cris, Oi. Antes de tu encerrar, eu só queria te agradecer pela oportunidade da gente conversar antes, assim. Viu que não doeu, não foi nada. A gente só queria conversar um pouquinho. Não, imagina. E valeu, né? Mas eu acho legal isso, gente. Assim, olha só. Eu quero que vocês vão para a reunião da comissão agora, porque eu acho importantíssimo a gente ter momentos... Vocês têm que dialogar com os professores também. E olha, gente, o Ateliê 3 está muito lindo, gente. Aquilo ali, que proposta que eles conseguiram construir. Está muito densa para o tempo que vocês têm, né? Isso sim, realmente, é isso que vocês estão sentindo. Mas está muito lindo, gente. Aproveitem, viu? Vocês estão tendo ali professores de uma experiência. O professor Paulo tem uma experiência que não existe. Aproveitemos ele. Verdade, fui olhar o currículo dele ontem, fiquei bem impressionada. Bacana. Não, as concepções e as falas dele é muito interessante mesmo, muito interessante. É bem diferente do que a gente está acostumado. Talvez por isso a gente estranhe também. Mas, gente... Só para retomar ali o prazo, Cris, que o pessoal perguntou de novo, a gente definiu? Pois é, não definimos e o professor Roger foi embora. Porque assim, gente, olha só. A gente pode estender, eu não me importo, inclusive eu gosto às vezes de deixar mais tempo o trabalho final, porque a gente sabe, quando termina, mesmo independente do ERE, né, quando termina a disciplina, a gente precisa de um tempo para poder fazer o artigo, né, no caso não é um produto, precisa de um pouco mais de tempo. O professor Roger, ele já gosta de não dar muito tempo, terminar a disciplina, já fazer o produto e já fechar os conceitos, né. Só que nós vamos precisar, assim, vocês vão precisar postar os produtos no Padlet para um poder ver do outro. A avaliação, para mim, vai ser vocês que também vão fazer um dos outros, porque nós não vamos ter uma apresentação. Nós não vamos ter um dia de apresentação, vai ser no Padlet a apresentação. Entendem? Dos produtos. Senão, normalmente, a gente teria, né? Fala, sim. Letícia. A Letícia levantou a mão? Não, na verdade era referente ao prazo, realmente, mas ainda parece que fica algo um pouco distante, talvez na hora de montar, enfim, mas o que exatamente é este produto em si? Não sei porque é algo meu ou se é do grupo em si, mas o que é exatamente esse Word! É um Word! É um Word, gente! Vocês vão botar no Word o quê? Se tu quiser fazer no Word, né, Letícia? Pode ser um Word, o básico é um Word de 3 páginas, 4 páginas, com imagem, fotografia, esquema. É um Word falando de um modo simples. Vocês vão ter qual vai ser o trabalho de vocês? Vejam, nós tivemos já três aulas, né? Vocês têm que escolher aí alguma coisa para poder... Digamos assim, para o teu ambiente de trabalho, para a tua equipe de trabalho, tu vai fazer um boletim falando sobre a gestão da EPS no trabalho. Esse pode ser uma sugestão de produto, é uma sugestão. Só que cada um pode fazer a sua. A gente chama de boletim informativo. Eu peço que vocês façam o seguinte, coloquem no Google boletim informativo. É uma
uma newsletter, alguns chamam de nota técnica, é uma coisa que vai levar uma informação para o público. Pode ser no Word. Se vocês entrarem lá no Moodle, olha só, vocês lá no... Eu vou agora compartilhar isso, tá? Eu deixei aqui para vocês o Digilabor. Tá? Deixa eu ir desde o início, para vocês verem. Gente, tem tanta coisa aqui nesse Moodle, tanta riqueza que vocês... São anos que a gente vai guardando as coisas e vocês, às vezes, vocês acham, não percebem, né? Parece só que a gente chegou e botou aí. Não, a gente tem aqui um recorte. Eu sempre digo que o melhor de uma disciplina, por exemplo, são as referências, né? Então, valorizem, assim, porque vocês viram que eu entrei aqui, ó, no tópico da aula de hoje, o tópico seguinte, tá ali, o Digilabor, tá? Olha só, Letícia, um exemplo, tá? Digilabor, aí tu entra aqui no link. O que é o Digilabor? É todo um site sobre trabalho, né? Que tem aqui, ó, as edições. Isso aqui são boletins, tá? É um exemplo. Peguei esse aqui. Ah, esse aqui tá falando sobre plataformas. Olha só, é isso aqui, ó, o que eu imagino que vocês podem fazer. Claro, aqui tem mais páginas. Enfim, tem uma temática. Aí tinha uma outra temática que eu achei super, que era sobre trabalho mesmo. Olha aqui, ó, organização dos trabalhos de tecnologia. Eu imaginei que o produto de vocês pudesse ser esses informes, esses boletins, né, que vocês vão trazer aí. Pode ter links, tá vendo, né, links ativos, né? É fácil colocar depois. Se vocês fizerem inicialmente com Word, depois isso tu pode pôr num PDF, botar no link, dá pra gente deixar online. O Padlet seria isso aqui. Agora, claro que aqui tá de um Padlet, ele vai mostrar, mas não só o númerozinho como tá aqui, tá organizado. O Padlet seria isso aqui também, o mural. É como se todos os trabalhos de vocês estivessem aqui e cada um fosse sobre, ó, é uma notícia mesmo, né? É uma divulgação científica simples, o produto que eu tô querendo que vocês façam. Deu para entender um pouquinho? Ajudou, Letícia? Peraí. Oi? Só mais uma questão. Claro. Para ver se eu entendi, porque tem uma questão a qual que eu tenho desejo de montar por causa de uma rotatividade de colaboradores, assim, troca de médicos, de enfermeiros, equipe técnica de enfermagem, e divulgar um pouco como funciona o fluxo de trabalho da saúde mental. Porque sempre não tem um fluxo, e isso precisa funcionar quando entra e sai, por exemplo, colegas. Sim, ter instituído isso, claro, não estar enrijecido, né? Pode ser construído. Acho que pode aproveitar para resgatar o papel do trabalho na saúde mental. Precisa ter alguma teoria, o que a gente quer que vocês dialoguem com as nossas, algumas dessas, não precisa, pode ser uma, e tu pode ter outras, né? Mas a gente tem que ver que dialoga com gestão do trabalho. O fluxo do trabalho de entrada tem tudo a ver com EPS e gestão do trabalho. Essa tua temática é exatamente isso que a gente quer. Exatamente o objetivo. E aí, o formato, bom, tu poderias fazer vídeo, né? A ideia de fazer alguma coisa online, né? Mas o básico do básico é um Word, né? Que vai estar lá o conteúdo que depois a gente pode ir elaborando. Ok. O Digilabor tem ali exemplos que podem ajudar, tá, gente? Agora, a data que a gente não conseguiu fechar, a disciplina, o nosso último encontro, que dia que é? Deixa eu ver aqui, peraí. Lá no Moodle. Dia 6, eu acho, Cris. Dia 6 de novembro, né? Eu penso, gente, que o que vocês acham?
Se a gente conseguisse até o final de novembro, vocês acham? Porque daí, se vocês conseguissem postar no Padlet até o final de novembro, a gente teria, pode ser dezembro, mas a gente que teria em dezembro, nós temos que ter um tempo para vocês verem um dos outros, vocês entendem? Então, nós temos que ter um prazo para vocês fazerem, para postarem no Padlet, para daí, eu vou ver o da Adriana, e vou escrever lá. Tem um chat lá no Padlet que vocês vão escrever. Achei interessante como a Adriana fez, nanana. E aí vocês vão ter ideias também que vai ajudar para vocês poderem pensar os produtos dos TCCs de vocês. Eles podem até ser um produto do TCC de vocês. Ele já pode ser um produto do TCC de vocês, tá? Eu acho que a gente pode trabalhar também assim, alguns talvez consigam mais. A gente poderia colocar, gente, como 30 de novembro, como a primeira data de entrega, para a gente já ir compartilhando. Deixa eu abrir aqui o... O que vocês acham? Ou a gente poderia botar até 4 de dezembro, tá? Só que aí vocês vão ter que ter ainda uma semana ali naquela semana para poder de dezembro, na semana seguinte de dezembro, para ir falando um com o outro, né? Porque a gente vai avaliar as intervenções também, não só o produto. Eu vou avaliar as análises que vocês vão fazer um dos outros. Nós vamos avaliar também as contribuições que vocês vão dar, assim, certo? Um com o outro. Deu para entender? Quem sabe até 4 de dezembro, e daí até 11 de dezembro, uma semana para vocês fazerem isso. Isso também é rápido, pode ser? Aí pensem sobre isso, na próxima aula a gente fecha. A princípio, então, ficaria essa data. Então, vocês têm até 4 de dezembro para estar se cadastrando no Padlet, tá? Para a gente poder colocar o... Por favor, gente, a Luísa ajuda o cadastro, é bem fácil, tá? Os alunos do último semestre do estágio conseguiram... É só uma questão de entrar ali, botar no Google Padlet, e aí... É um cadastro grátis, vocês vão fazer um cadastro grátis. E aí a Luísa, com esse cadastro grátis, ela vai incluir vocês, porque é a Luísa que criou o Padlet. O Padlet que nós vamos usar, ela que criou. Daí, só que vocês têm que estar feito esse cadastro. Deu para entender mais ou menos? Então tá, meus amores. Sim, Cris, deu. A gente vai conversando, então. Depois, então, vocês me dão um retorno sobre, viu, Grazi? Sobre eu gostaria de fechar isso com um grupo de docentes que na próxima reunião da comissão, que é sempre segunda-feira, né, às 4 horas, a gente poderia deixar a primeira parte da reunião para a gente fazer uma conversa geral aí, tá? Eu acho que a próxima reunião, deixa eu pegar o calendário aqui, é na segunda-feira do mês, né? Isso. Meu calendário não está abrindo. Mas o Henrique sempre encaminha o link e quem tiver disponível, provavelmente vai ser encaminho 9 o link. de novembro. 9 de novembro. Tá, meus queridos? Aí então, quem tiver disponibilidade, convido todos, né, para participar. Quem tiver disponibilidade, eu encaminho o link para poder acompanhar a reunião. Tudo bem, Lu? Eu vi a fotinho da Lu aqui, Luciana. Tudo bem? Eu deixo uma sugestão, Cris, para o pessoal que não vai poder estar, que a gente consiga conversar e pontuar algumas coisas que vocês queiram que quem estiver presente leve para a comissão, né? Gente, vocês sabem que vocês podem abrir sala no Teams, né? Qualquer aluno da URGS pode abrir uma sala no WebConf,
Vocês podem abrir uma sala. Vocês também podem abrir uma sala e fazer uma reunião de vocês. Reunião de estudo. Quando vocês quiserem se reunir para grupo de trabalho, vocês podem abrir aqui no Teams, tá? Aqui mesmo na disciplina vocês podem abrir. Então tá, meus queridos, tchau para vocês. Fiquem bem, tá? Tchau. Bom dia para todos. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Boa Bom final de noite. semana. Valeu. Vou desligar aqui, tá, gente? Eu tenho que encerrar, tava gravando até agora.